Vamos falar sobre uma questão que mexe com muitos pais e mães. Como criar filhas para que tenham uma vida boa? Recentemente, uma proposta da autora Meg Meeker, que ela chama de feminismo saudável, ganhou bastante atenção. Acontece que, embora os conselhos dela pareçam ótimos, existe uma análise filosófica que diz que eles são, na verdade, o completo oposto do feminismo. É esse paradoxo que a gente vai desvendar aqui. A ideia de um feminismo saudável é bem atraente, né? Parece que une o melhor de dois mundos, valores tradicionais fortes com o empoderamento que se fala tanto hoje. Mas é justamente essa mistura que está no centro do debate que a gente vai explorar. Bom, para a gente entender essa crítica, primeiro precisamos dar uma olhada nos conselhos em si. E, sinceramente, à primeira vista, eles parecem fazer todo sentido. O primeiro ponto foca totalmente no caráter. A ideia é bem direta. Antes de qualquer outra coisa, o importante é cultivar virtudes como paciência, dedicação. O crescimento de dentro para fora é a base de tudo. Depois, a sugestão é bem clara. Em vez de focar só em narrativas negativas, é importante mostrar exemplos de homens bons. A ideia é ajudar a construir uma visão mais equilibrada e positiva das relações. E, por fim, a ênfase é no valor próprio, no corpo, na mente, no espírito, com um alerta sobre a promiscuidade. Até aqui são conselhos que a maioria dos pais e mães provavelmente acharia bem prudente, não é mesmo? Pois é exatamente aqui que a análise filosófica entra em campo para desafiar essa ideia. Será que esse conjunto de conselhos se encaixa mesmo na definição de feminismo? E o argumento é forte. A análise diz que chamar isso de feminismo saudável é um erro conceitual, quase uma contradição em termos. A tese é ousada, os conselhos são excelentes, mas o rótulo feminista estaria completamente equivocado. Certo, mas por quê? Da onde vem essa ideia de que é uma contradição? Para entender isso, a gente precisa ir um pouco mais fundo na filosofia por trás dos dois conceitos. De acordo com a análise, a base filosófica do feminismo é o que se chama de metafísica da revolta. E o que isso quer dizer? Simplificando, é uma forma de ver o mundo que enxerga a realidade, a imperfeição humana e até os limites do nosso corpo como uma espécie de prisão injusta que precisa ser combatida e superada a todo custo. E esse slide aqui, olha, ele resume a contradição de um jeito perfeito. De um lado, a gente tem a lógica da revolta, que seria do feminismo, movida a orgulho e a uma busca de poder interna. Do outro, os princípios da graça, que são a base dos conselhos que a gente viu. Paciência, dedicação, aceitação. São dois caminhos que vão em direções completamente opostas. Ok, vamos aprofundar só mais um pouquinho nesse conceito de revolta para a gente entender bem as implicações dele. Na prática, essa tal revolta se manifesta como uma rejeição a tudo o que é visto como um limite. Isso inclui a própria biologia, as imperfeições da vida e, segundo a análise, até as realidades do corpo feminino, como a maternidade. Se os conselhos são bons, mas não cabem nessa lógica da revolta, qual seria então o lugar deles? A análise propõe um reenquadramento total. E aqui está a proposta. Os conselhos, na verdade, fariam parte de um caminho da ordem, e ele é apresentado como um antídoto direto para a metafísica da revolta. Percebe como cada um desses pontos é o exato oposto dos princípios da revolta que a gente acabou de ver? E agora a gente chega na comparação final, que coloca essas duas visões de mundo lado a lado de um jeito bem direto. Essa tabela resume tudo. De um lado, a revolta, que se baseia em ressentimento e orgulho e busca realização apenas neste mundo. Do outro, a ordem, que se baseia em graça e humildade e busca um propósito maior. E o resultado final de cada caminho, segundo essa linha de pensamento, não poderia ser mais diferente. E aqui está a grande conclusão da análise. Aqueles conselhos sobre paciência, virtude e valorização do ser não são uma versão saudável do feminismo. Eles seriam, na verdade, a superação da lógica feminista. Eles seriam um caminho para sair da revolta e não uma forma de adaptá-la. No fim das contas, essa análise toda nos deixa com uma reflexão importante. Talvez a questão fundamental não seja sobre qual ismo seguir ou qual rótulo usar. Talvez a pergunta mais antiga e mais prática seja, independentemente do nome que se dê, como é que, na vida real, a gente cultiva virtudes e forma um bom caráter? Fica aí a reflexão.